Olá, bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre este livro aqui. Pode ser que esteja ao contrário por causa da câmera frontal, aí vocês vão entendendo quando eu for falando. No capítulo 3 fala sobre funções. E a unidade 3 fala sobre funções e o capítulo 7 fala sobre essa questão aqui, que é a relação de dependência entre grandezas. Então, os passos iniciais para entender função tem que começar por aqui, tá certo? E a questão é a seguinte, que o livro começa aqui com essas orientações, mas eu vou fazer de forma resumida. O que é que ele quer dizer com isso? Que nós utilizamos funções sem saber, muitas vezes sem saber, porque não é a dependência entre grandezas, tem que ter duas grandezas que têm a dependência, uma depende da outra. Como isso acontece no dia a dia? Às vezes você vai comprar pipoca, aí precisa comprar pipoca para o seu primo, para o seu sobrinho, aí você vai querer saber o preço da pipoca. Por exemplo, se o preço da pipoca for R$2, aí vai dizer, eu vou precisar comprar 4 pipocas. Então normalmente você une a grandeza, a unidade da pipoca com a quantidade que vai comprar. Quando vai comprar um sorvete, aí tem que comprar para a amiga que está de lado e tal, vou ter que comprar 3 sorvetes. Então, se cada um é R$3,50, se eu precisar de 3, quanto é? Então você faz essa dependência aí das grandezas. Se eu comprar um, é um valor. Se eu comprar 2, tem uma relação com outro valor. Se eu comprar 3, tem uma relação com outro valor. E assim sucessivamente. Você fez um trabalho, gastou, chegou na metade do trabalho, gastou 3 cartolinas. Aí você, se eu cheguei na metade do trabalho, gastei 3 cartolinas, a outra metade precisa de mais 3. Então sempre você faz relação de uma dependência, de uma grandeza com a outra, tá certo? Então tem essa dependência. Então, toda vez que a gente faz essa pergunta, quanto eu vou precisar para... Aí você está fazendo uma relação de grandezas. Eu fui fazer o telhado da minha casa e fiz só 10% do telhado. E gastei 50 telhas. Para eu fazer os outros 90%, quantas telhas eu vou gastar? Então quando você faz essa relação, é porque você está fazendo uma dependência entre grandezas e está iniciando uma utilização de função até sem saber. Então, no primeiro ponto a gente vai entender essa parte de dependência de grandeza. Também tem coisas que não coincidem. Por exemplo, você vai comprar uma pipoca. Aí quando você vai comprar uma pipoca, dependendo da quantidade de pipoca que você comprar, não vai influenciar em nada na quantidade de carro que vai passar na rua. Então, essas grandezas não estão ligadas. Quantidade de pipoca que você vai comprar e carros que estão passando na rua. Então, quando não tem ligação nenhuma, aí não tem dependência entre grandezas. Para ser uma função lá na frente, que a gente vai chegar lá, tem que ter essa dependência entre grandezas. Quantidade de pipoca, o valor de pipoca e quanto você vai pagar. Mas a partir do momento em que você vê algo que não tem relação nenhuma, como eu falei, a quantidade de pipoca com a quantidade de carro que vai passar na rua, não tem relação nenhuma. Pode comprar 1000 pipoca ou uma, a quantidade de carro não vai ser influenciada. Então, quando não é influenciada, então não tem relação. Então precisa ter essa relação. Então foi esse primeiro tópico azulzinho. O segundo tópico, verde, mesmo sem você estar vendo direito aí, mas eu vou falar, é o conceito de função. Então, como eu falei, é toda vez que relacionamos um valor com o seu correspondente. Então o conceito de função é essa. Toda vez que eu relaciono um valor com o seu correspondente. Quando encontramos essa relação, aí é chamada a lei de formação. Que isso vai ser requisitado aqui nos exercícios. O que é lei de formação? Por exemplo, eu consegui relacionar que uma pipoca é R$2. Então, no momento em que eu vejo que uma pipoca é R$2, aí eu faço uma tabelinha. 2 pipocas, 4. 3 pipocas, 6. Então eu criei aqui uma lei de formação. Ou seja, Y, o que eu quero encontrar,
é igual a R$2 vezes a quantidade de pipoca que eu quero comprar. Só analisando essa primeira parte de cima. Então, quando eu encontro essa relação, a quantidade que eu vou pagar é R$2 vezes a quantidade que eu vou comprar. Aí você encontrou uma relação, então você encontrou a lei de formação da função. O sorvete, a quantidade que eu vou pagar é R$3,50 vezes a quantidade que eu vou comprar. Então você encontrou uma lei. Aí se chama lei de formação da função. A área do quadrado é o lado vezes o próprio lado, porque quadrado são iguais os lados. Então lado vezes lado. Então lado ao quadrado. Então quando você encontra essa relação, aí você chega aqui, por exemplo, do quadrado. Se eu sei que um lado do quadrado é 5, a área dele vai ser 5 ao quadrado. Aí vai dar 25. Se eu sei que é 7 um lado, vai dar 49 a área. Se eu sei que é 9 um lado, vai dar 81 a área. Então, quando você encontra essa relação aqui, aí você chama ela de lei de formação da função. Quando alguém perguntar qual é a lei da formação da função, é quando você encontra uma equação que comanda toda a função, certo? Então essa é a segunda parte verdinha que eu disse que eu ia falar rápido para que vocês possam entender. A terceira parte é a função em conjuntos. Então nós já vimos que uma dependência entre grandezas ela pode ser representada por uma lei de formação, que é uma espécie de equação. Ela pode ser representada também por uma tabela, uma dependência entre grandezas, mas ela pode ser representada também por diagramas. Só que, quando está relacionada a diagrama e às outras situações também, é bom a gente sempre lembrar que cada situação vai ter uma relação específica. Ou seja, A vai ter uma lei para poder se relacionar com B. Por exemplo, eu vou ter, em uma situação eu posso ter feito aqui, cada elemento de A vai estar relacionado com o quadrado do elemento de B. Então, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1 positivo, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, 7 ao quadrado é 49, 3 ao quadrado é 9 e assim sucessivamente. Então, a lei dessa situação aqui é que todos os elementos de A estão relacionados com um elemento de B ao quadrado. Então, como eu falei, cada situação vai ter uma relação específica. Nessa é que cada elemento de A vai estar ligado com o elemento de B ao quadrado. Essa. Mas eu podia dizer que cada elemento de A vai ser 2 vezes B, que é diferente de B ao quadrado. Que B feio. Que é diferente de B ao quadrado. Eu poderia fazer também que cada elemento de A é B dividido por 2. Já é outra relação. Eu podia dizer também que cada elemento de A é B vezes 7. Então eu ia ter uma lei de formação aqui, eu ia ter uma relação específica para poder distinguir. Eu queria também fazer que vocês entendam que a gente sempre vai estar falando de os elementos de A relacionados com o elemento de B. Mas para que isso seja uma função, tem alguma regra, que eu vou falar daqui a pouco. Mas de forma resumida, a gente pode adiantar que toda vez que a gente falar A e falar B, com respeito à função, o A vai estar relacionado ao eixo X e o B vai estar relacionado ao eixo Y do plano cartesiano. Não temos o plano cartesiano X e Y, e sempre A vai ser X e B vai ser Y. Por isso que em alguns momentos a nomenclatura aqui no livro
está dizendo assim, x pertence a A e também y pertence a B. Porque depois a gente vai deixar de usar a nomenclatura A e B e vai começar a usar a nomenclatura para esse lado y, para esse lado B. Entendida essa primeira parte, em que na hora da gente dar uma recapitulada, a gente viu que a relação entre grandezas é quando a gente faz relação entre uma grandeza e outra, a pipoca e o preço dela e a quantidade. A gente viu o conceito de função, é quando a gente consegue essa relação e a lei de formação. E a gente viu também que os conjuntos, a função é representada por conjunto, pode ser representada pela lei de formação, por tabela ou por conjunto. Aí eu vou dar uma paradinha aqui e a gente começa outro vídeo depois.